Bom dia a todos, bem-vindos ao Beit Midrash virtual do Bait, nos últimos dias desse ano judaico e últimos dias de preparação para receber o Rosh Hashanah. E vamos, conforme o costume, iniciar com o toque do shofar. Muito bem, então nós vamos dar sequência ao nosso estudo, ensinamentos racídicos do Rabbi Shneur Zalman, a respeito do significado mais profundo de Rosh Hashanah, e nós vamos continuar fazendo a leitura, o estudo de um discurso racídico pronunciado por ele, editado na obra Likutei Torah. Então, em sequência, aquilo que a gente vinha explicando anteriormente. Ele nos diz que, baseado naquilo que nós mencionamos, naquilo que nós explicamos, vamos entender mais um versículo-chave. Um versículo que se encontra naquele salmo preparatório, que, de acordo com a Kabbalah, costumamos recitar 7 vezes antes do toque do shofar, o salmo de número 47. Lá nós encontramos um versículo que diz: Vezeu Allah Elokim bitruah Havaye bekol shofar, que Deus acende, por assim dizer, Elokim. Aqui se faz referência ao nome de Deus Elokim. Ele se eleva através da truá. Literalmente, truá é o toque do shofar, aquele toque partido do shofar. Havaye, e Deus, também na sequência do versículo, parece até um pouco repetitivo, ele também se ergue, acende através do som do shofar. Ele nos fala, baseado naquilo que nós explicamos até agora, qual é o efeito produzido, não só pelo toque do shofar, mas pelo nosso serviço e empenho espiritual associado ao toque do shofar, que é o despertar interior da parte mais profunda do nosso coração, do nosso ser. E nós falamos que isso tem um alcance muito grande, que isso atinge as profundezas da essência divina, isso toca na vontade superior de Deus. Nós falamos então que esse despertar intenso nosso aqui embaixo, simbolizado e conduzido pelo shofar, despertado, motivado pelo shofar, ele também estimula lá em cima uma reação recíproca correspondente. Nós explicamos que é isso, essa nossa atitude, essa nossa sede e anseio de ligar-se, reconectar-se a Deus, isso desperta no Criador uma vontade e prazer imenso de reinar sobre nós, de estar presente e atuando de forma efetiva e revelada na nossa vida. E ele diz que esse sentido mais místico e profundo do toque do shofar, a partir disso nós vamos entender também esse versículo no Salmo 47 que nós mencionamos, Yuvan Gam Perusha Katuv. Vamos entender o significado desse versículo que a gente menciona antes do toque do shofar. Allah Elokim bitruah Hashem bekol shofar. Então, primeiro ele pergunta no sentido literal do versículo. Aparentemente parece algo repetitivo, não é?
Se a gente fala que Deus, por assim dizer, ascende a uma elevação através da truá, que é o som do shofar, depois ele diz o mesmo, Hashem também se eleva através do som do shofar, parece algo repetitivo. Mas quem percebe, repara que na primeira parte do versículo consta o nome de Deus Eloquim, que é um nome associado a juízo, rigor, severidade, e a segunda da Sefirot, o segundo dos atributos divinos, o atributo de Gevurah, força, poder, enquanto que na segunda parte do versículo que está mencionado é o nome de Deus em forma do tetragrama Havaye, Yud Kei Vav Kei, o nome de 4 letras, que isso já está associado à misericórdia. Na primeira parte do versículo está escrito em relação ao toque do shofar, é chamado de teruá, que faz alusão ao toque partido do shofar, enquanto que na parte final do versículo se fala em som do shofar. Então, para entender essas nuances, que não são apenas repetições, não são redundâncias, e também essas variações que nós mencionamos, então nós vamos entender isso a partir da explicação do sentido profundo do toque do shofar, do efeito espiritual do toque do shofar. Então ele nos fala, Shematarat Avodat Rosh Hashanah Bishtaim, recordando, recapitulando que o objetivo do nosso empenho, do nosso serviço espiritual em Rosh Hashanah, o que nós visamos basicamente são 2 coisas. Número 1, Leorer Etzlo Yitbarach Oneg Veratzon Beinyan Hamlucha, renovar ou até inovar em Deus a vontade e o prazer de reinar sobre nós, de estar presente, atuando na nossa vida de forma soberana, que impere a sua vontade. Como nós falamos, que aquela cota de energia que Deus destacou para o universo, para o ano que passou, isso foi recolhido, isso foi inspirado, terminou no início da noite de Rosh Hashanah esse ano, na sexta-feira, ao anoitecer, lá por volta das 6:30 da tarde. Então, inspira, termina essa cota que vitalizava o universo e as criaturas durante o ano de 5.780, e nós, o mundo fica pendente até nós com o nosso serviço espiritual, e particularmente através do shofar. Esse ano no Shabbat não vamos tocar o shofar, mas nós vamos mencionar versículos bíblicos, versículos da Torá que fazem alusão ao shofar. Isso tem um efeito similar, é como se a gente estivesse de fato também tocando. Então, isso na linguagem cabalística significa elevar a Sefirah, o atributo de Malchut, de realeza, de soberania divina. Malchut é a última das 10 Sefirot. É através dessa Sefirah, desse atributo, que Deus rege o universo, governa sobre o mundo. Malchutcha, Malchut Kololamim, através de Malchut, através do teu reinado. Então, esse reinado se faz presente, dando vida, energia para todos os mundos, para todas as criaturas. Ou seja, na linguagem cabalística se fala que em Rosh Hashanah existe uma ascensão, uma subida da Sefirah de Malchut, até o ponto que no final ela é chamada de Keter Malchut, a coroa do reinado. É sabido que na linguagem cabalística, Keter, ou ele é contado entre as Sefirot como a primeira e mais elevada de todas, ou ele está acima das 10 Sefirot. Assim, Keter significa coroa. Assim como uma coroa se encontra acima da cabeça. E se fala que Keter representa, enquanto as Sefirot, as 3 primeiras, estão associadas a atributos, por assim dizer, racionais, intelectuais. As 7 últimas Sefirot estão associadas a atributos, por assim dizer e chamar, sentimentais, emocionais. Já Keter está relacionado com poderes transcendentais da alma, poderes de prazer e vontade. E se fala que no dia de Rosh Hashanah, a última, mais baixa da Sefirot Malchut, ela fica em evidência, e ela é erguida, ela é elevada até o Keter. Ou seja, que o nosso trabalho aqui é estimular e despertar a vontade e o prazer divino de reinar sobre o mundo, sobre o universo, sobre as criaturas, sobre cada um de nós, atuando, interferindo,
positivamente nas nossas vidas, de forma explícita, de forma revelada, mandando suas bênçãos, etc. E como nós falamos que na realidade, cada ano quando chega Rosh Hashanah, nós estamos criando uma nova vontade, despertando um novo prazer divino. Então não é só uma cota que se renova, mas é algo, uma energia divina, jamais a vida que ela é inovada através do nosso estímulo, do nosso despertar, da nossa motivação de estarmos subordinados a Deus. Então esse é um primeiro aspecto espiritual do nosso serviço em Rosh Hashanah. Pois ele nos diz um segundo aspecto presente em Rosh Hashanah, e na verdade eles estão interligados numa linha de causa e efeito. Através disso, que nós conseguimos motivar, estimular a essência divina para que haja prazer e vontade em reinar sobre o mundo, o universo. Nimshach Hayut Hadash, como nós falamos, com isso se atrai, se desencadeia, por assim dizer, se cria uma nova vitalidade, uma nova energia vem de cima, Betoch Olamot ve'Anivraim, e essa energia vai fluir posteriormente para o universo, para os mundos e as criaturas. Então, da nossa parte, deve haver o estímulo do despertar. Nós devemos, por assim dizer, com a nossa subordinação, nossa anulação perante Deus no dia de Rosh Hashanah, nós devemos motivar, despertar a vontade e o prazer divino de reinar sobre nós. Na linguagem cabalística, isso significa a subida e ascensão da Sefirah de Malchut até Keter, ou seja, que o prazer e vontade presentes em Keter estejam revestidos em Malchut, no reinado soberania divina. E isso vai acarretar, isso vai desencadear o segundo ponto, o segundo aspecto, que esse despertar vai causar, vai criar, vai inovar uma energia inédita para o mundo, uma nova cota vitalizante para as criaturas. E ele nos diz que esses dois aspectos de Rosh Hashanah estão associados às duas partes do versículo dos Salmos que nós mencionamos, conforme ele vai explicar. Perush sheitalut Elokim milmata lemala. Ou seja, Elokim, como nós falamos, tem a ver com rigor, severidade, com restrição. E aqui a gente fala Alá Elokim bitruah. Na realidade, existe um aspecto de Rosh Hashanah como Yom Adin, o dia do julgamento, onde está em evidência rigor, um pouco de severidade, etc. Existe esse aspecto, vamos dizer assim, mais circunspecto, mais sério do dia de Rosh Hashanah. O toque do shofar, na realidade, na linguagem mística se fala que nós queremos adoçar as gevurot, aquilo que é severidade, etc. Nós pedimos a Deus, tudo bem, ele é um juiz, mas que ele nos considere, que ele sente não só no trono da justiça, por assim dizer, mas também, quem sabe, que ele mais do que esteja no trono de juiz, de justiça, que ele esteja no trono da misericórdia, né? Ou seja, a gente fala Sheitalut Elokim Mata Lemala, que é essa elevação dessa Sefirah de Gevurah, que está associada, está insinuada no nome de Deus Elokim, que é mencionado na primeira parte do versículo, quando isso ascende, quando isso sobe, de baixo para cima, Yebitruah, o que produz essa elevação? Isso é produzido através da Truah. Só que a palavra Truah que ele nos fala, além de significar toque do shofar, o toque partido, a raiz hebraica, a raiz etimológica dessa palavra Truah, está associada a Bibchinat Chibá Vereut, aquele que é próximo, o companheiro, quando há proximidade, quando há carinho, afeição. Inclusive o versículo que fala, ame o próximo como a ti mesmo, na Torá, Ve'ahavta lereacha kamocha, ame o teu próximo como a ti, o teu próximo lereacha. Esse lereacha é a mesma lereacha, rea, ou seja, o teu semelhante, o teu próximo, é a mesma raiz que a palavra teruá, ruá, com ain, né? Ou seja, que teruás indica a proximidade, o semelhante, o próximo, o carinho, o apego, a afeição. Então ele nos diz o que produz essa elevação do nome Eloquim.
por assim dizer, que o atributo de rigor e severidade se eleve e com isso ele se converta em misericórdia, ele neutralize o seu lado de severidade e rigor. O que causa isso? Essa aproximação, essa proximidade. Esse é o sentido da palavra truá como reut. Isso que ele diz, já que Eloquim, o nome Eloquim indica que isso está em evidência em Rosh Hashanah como dia do julgamento. O nome Eloquim indica contrição, condensação, restrição, que está associado ao rigor, justiça, severidade, julgamento. Umidad, Malchuto Yitbarach, isso está associado a reinado divino, o rei que julga, o soberano que pratica a justiça, etc. Como a gente explicou anteriormente, She'etzem Geder Malchut Yerida Be'ashpalat Sumah. E cabalisticamente falando, se fala que Malchut está ligado com o nome Eloquim, porque o nome Eloquim, por representar rigor, condensação, contrição, ele significa o encobrimento e ocultação da luz e energia divina. E como nós falamos, para Malchut isso é necessário, já que essa questão de Deus atuar como rei soberano no mundo, no universo, nós explicamos anteriormente que para ele isso é um descenso, isso é uma descida, isso não é um ichus, não é uma coisa assim importante, não é? Seria como para um sábio intelectual dizer, sabe o que? Você, aqui nós temos, vamos soltar 100 formigas aqui, e você vai ser rei soberano sobre elas. Então, isso é completamente insignificante. Mais ainda, muito mais para Deus, reinar, por assim dizer, aqui no nosso mundinho ou em todo o universo, para o Deus infinito e ilimitado, isso é um descenso, uma descida, ou seja, isso exige uma condensação da luz divina, isso exige uma limitação da revelação divina, que isso está associado ao nome Eloquim, né? Por isso ele nos diz, já que Malchut, já que essa descida de Deus para atuar aqui no mundo é uma limitação, uma condensação, que a Kadosh Baruch Hu Bechvodo Eatzmo Rav Nissa, já que Deus é infinitamente mais elevado, Miliot Melech Haolam, na sua essência, é muito superior a esses adjetivos ou ao fato dele ser rei do universo. Então, como a gente motiva, mesmo assim, já que Deus não precisa disso, não necessita, é até uma descida para ele, etc. Como a gente motiva isso? Através da nossa iniciativa, demonstrando o nosso anseio de que ele se faça presente na nossa vida, que ele reine sobre nós, através da nossa subordinação, da nossa anulação, através do nosso serviço espiritual, mitalá, cabalisticamente falando, mitalá midat malchuto yitbarach, o atributo de malchut, de soberania, se eleva libchinat truá, até a teruá, e teruá, como nós falamos, representa também chibá vereut, aquele que é próximo, proximidade, vínculo, apego, carinho, não é? Então, isso representa, em outras palavras, o conceito de vontade e prazer. Então, isso significa Allah Eloquim. Por mais que a Sefirah de Malchut está ligada com Eloquim, com condensação e limitação, mas em Rosh Hashanah a gente faz com que isso se eleve até a dimensão suprema de Keter, onde existe prazer e vontade de Deus, quando a gente motiva a vontade divina de reinar sobre nós. Que Deus tenha prazer, Bemidat Malchuto Yitbarach, de estar atuando conosco, de estar reinando sobre nós. Então, aqui é como se fosse uma rua de duas mãos. Um movimento é aquele movimento que vem de baixo para cima, que nós produzimos a elevação de Malchut, ou seja, aquilo que em geral é uma condensação de revelação divina, que se faz necessária para se manifestar o atributo de Malchut de reinado. Allah Eloquim, a gente faz com que isso se erga, se eleve até Bitruá, até um nível que há reut, que há afeição, que há carinho, que isso indica prazer e vontade divina. Em contrapartida, o resultado disso, Avaye Bekol Shofar,
Ve'amshachat Havaya se atrai do tetragrama, se atrai energia divina simbolizada, contida nas 4 letras do nome inefável de Deus, milmata, lemata, de cima das alturas celestiais e espirituais, superiores para baixo até o nosso mundo terrestre. Como se produz, como se realiza essa atração, Bekol Shofar, através do som do shofar, ou seja, do Bchinat Oneg Elyon. Quando nós chegamos a despertar, estimular essa vontade e prazer supremo de Deus, להמשיך תרועת מלך בו, שיהיה נמשך עלינו עונג וחיבה ורעות של מלכותו יתברך. Ou seja, que isso transborde para nós, essa satisfação, esse nachas, fargenigim, como se diz, esse prazer, satisfação que Deus tem em reinar sobre nós, estar presente sobre nós de forma revelada, que isso se manifeste de forma explícita nas nossas vidas, ou seja, que a gente perceba esse prazer e carinho divino, essa proximidade, esse vínculo expresso no seu reinado, na sua atuação entre nós, dentro de nós. Ele nos diz, portanto, ele divide o versículo de acordo com a explicação mística. A primeira parte, Alá Elokim Bitroá, o movimento de baixo para cima, seja aquilo que nós fazemos, produzimos para motivar e estimular. E Havaya Bekol Shofar, isso indica a luz, a energia divina que vem em decorrência do nosso movimento, nossa iniciativa. Uma vitalidade inédita que vem para o mundo. Por isso, aqui na segunda parte do versículo consta o nome Havaya, o tetragrama que está associado com misericórdia, de onde é proveniente a benécia, a abundância, a fartura, etc. Também porque a energia divina flui para o mundo através das letras do nome Havaya, que elas contêm dentro de si as 10 sefirot, os 10 atributos através dos quais Deus rege o universo. Como a gente atrai essa vitalidade inédita através do som do shofar. O que representa aqui, no sentido mais profundo, o som do shofar? Como a gente já falou, shofar more alinyan haoneg. Shofar também tem a ver com prazer, com deleite. Não é? Shapir, algo muito bonito, algo belo, algo formoso. Então se fala que isso é shapir, por isso nós falamos que também o verbo lechaper significa aprimorar, aperfeiçoar, melhorar. Mas shapir significa algo muito bonito, belo, formoso. Isso indica algo que causa prazer, que causa satisfação. Assim também se diz que o nosso autoaprimoramento, que isso se fala que é a mensagem do shofar, shapru ma'aseichem, aprimorem os seus atos, as suas atitudes, as suas ações. E que dessa forma nós vamos atrair sobre nós o prazer e o deleite divino. Essa afeição, essa demonstração de carinho, ou seja, que Deus manifeste o seu prazer sobre nós, o seu carinho, a sua proximidade em estar presente e reinando na nossa vida. Ou seja, que se manifeste e que se faça sentir aqui embaixo o prazer e o carinho divino, a satisfação superior dele estar atuando entre nós. Shakadosh Baruch Hu Molech Aleinu, ou seja, que Deus reina sobre nós com prazer e vontade, de bom grado. Então isso que se fala, de certa forma, assim como pais querem ter naches, satisfação, orgulho dos seus filhos, a Kadosh Baruch Hu, Deus também quer o mesmo de nós. Ele quer não só, tudo bem, ele pode mandar cotas de energia, de vitalidade, pode mandar saúde para nossos filhos, o que for, mas o que Hashem espera de nós, o que ele quer e deseja também, é que nós lhe proporcionemos um nachas, uma satisfação, e através disso que nós demonstramos o nosso interesse sincero, genuíno, de estarmos junto com Ele, dele estar atuando na nossa vida, de nós estarmos subordinados a Ele, de fazer a sua vontade imperar dentro de nós. Isso causa esse prazer e satisfação. Agora ele vai associar, vai trazer algo adicional que está ligado com Rosh Hashanah, que aparentemente dentro de tudo que a gente tem falado
nesses últimos trechos, se fala muito em despertar a motivação, estimular a vontade, o prazer divino, e que esse prazer e vontade se faça sentir aqui embaixo conosco. Então, aqui aparentemente Rosh Hashanah está algo muito prazeroso, não é? Mas não sabemos que o espírito de Rosh Hashanah não é só isso. Nós sabemos que Rosh Hashanah também é o dia do julgamento, de vida e o contrário, qualidade de vida e etc., e tudo que se envolve no aspecto físico de saúde, no aspecto material, de parnassá, de sustento, até no aspecto espiritual, na satisfação, realização pessoal, plenitude, paz de espírito, enfim. Ele nos diz, até agora nós enfatizamos esse ponto de Rosh Hashanah, que é coroar a Deus como rei, e que isso significa que através disso que nós nos aproximamos a Deus, mostramos a nossa vontade de estarmos próximos a Ele, nos anulamos diante dEle, anulamos nossa vontade diante dEle, o nosso ego, betachlit, nunca delibe, e fazemos isso de forma sincera, do fundo do coração. Então nós afirmamos que através disso se desperta o prazer e a vontade superior de atuar no mundo, de se revestir na Sefirah, no atributo de Malchut, de reinado, soberania, dando existência e vida para todos os mundos e todas as criaturas. Mas ele pergunta como todo esse aspecto de deleite, prazer, etc., como isso coaduna, como isso combina com Rosh Hashanah, a revelação da vontade, prazer divino, etc., com o fato de Rosh Hashanah também ser essencialmente Yom Adin, um dia do julgamento. Julgamento, avaliação, quer dizer, aparentemente não é só um dia de troca de presentes, ou um dia de regozijo, ou um dia só de festa, é um dia também de julgamento. Um julgamento severo, enfim, ou seja, que está presente nesse dia Midat Adin, o atributo de justiça superior. Então, como isso combina com toda essa questão que nós temos falado, do prazer divino, de estimular a vontade de Deus, etc. Então ele vai nos explicar, vai nos dizer que na realidade isso não é paradoxal, isso não é contraditório, pelo contrário, uma coisa depende da outra, uma coisa é derivada da outra. Isso que ele vai nos explicando. Tem coisas que à primeira vista, ou num aspecto ainda externo, superficial, parecem difíceis de entender, mas quando a gente se aprofunda, a gente percebe que não só não são contraditórias, pelo contrário, elas combinam. Rosh Hashanah o Yom Adin. De fato, Rosh Hashanah é um dia do julgamento, ou seja, que nesse dia também prevalece, está presente e evidente o atributo de justiça divina. Shedanim et Adam al Ma'asav Mishana Shavra. Nesse dia, todo ser humano, cada um de nós, é julgado e avaliado segundo as suas ações, pelo que ele praticou, o indivíduo no ano que passou. E tudo isso é computado, é contado, é avaliado, etc. Para, de acordo com isso, se estabelecer qual vai ser a cota, o que cada um de nós vai merecer de bom, se Deus quiser, no ano que se inicia. Kiliot oneg veratzon ha'elyon begilui malchuto, para que esteja presente essa atuação de Deus, o reinado divino, com prazer e satisfação, porque Deus não age por coerção, não há nada e ninguém que vá forçá-lo, não é? Deus, ele quer agir de bom grado, por vontade e prazer, e por isso ele quer que nós também o aceitemos de bom grado, não é? E com prazer. Mas ele nos fala para que esse prazer e vontade estejam presentes de forma revelada na atuação de Deus como rei. Tzarich lefashpesh al ma yachul ha'oneg. A gente precisa fazer um balanço pessoal, um inventário pessoal sobre o que vai recair esse prazer divino, sobre o que vai incidir. Ou seja, o que eu ando fazendo, o que eu fiz que causa um prazer para Deus. Nós sabemos que Deus é bom e Deus quer o bem, Deus ama e aprecia o bem, por isso ele nos prescreve mitzvot, e essas mitzvot, esses preceitos, essencialmente tratam de fazer e promover o bem na nossa vida, no nosso mundo, ao nosso redor e assim por diante. Então se diz, olha, aqui tem que ser uma relação win-win, que ambos os lados, por assim dizer, saem ganhando, estão satisfeitos, causam prazer um para o outro. E isso é de bom grado, de boa vontade, de ambos os lados. Então a gente tem que se perguntar, essa é a pergunta que cada um de nós tem que fazer: será que eu estou cumprindo o meu papel? Será que eu estou desempenhando minha missão? Será que eu estou agregando valor positivo
para o mundo? Será que eu estou aproveitando bem a minha vida? Será que eu estou sendo um elemento um agente de mudanças positiva para todos aqueles que me cercam? Será que eu estou impactando de forma boa meus familiares, meus amigos, meu círculo social, etc.? Será que eu estou contribuindo com algo positivo para o mundo, com a minha vida? Em outras palavras, eu estou causando prazer, estou satisfazendo a vontade de Deus, porque Deus nos criou para isso. E esse é o motivo dele nos deixar vivos e nos dar mais um ano, até 120, mas é para a gente produzir e realizar o bem e o positivo. Então, esse é o momento da gente se perguntar sobre o que vai incidir o prazer divino nas minhas ações, nas minhas atitudes, sobre o que ele tem recaído. O Bameh itaneg begilui malchuto, e como Deus vai ter prazer e satisfação em revelar o seu reinado sobre mim, se eu estou desalinhado da sua vontade, se eu ando dando umas escapadas, se eu não estou me comportando da melhor maneira, ou se eu não estou subordinado a ele. Pelo contrário, eu estou falando em assumi-lo como rei, mas durante o ano passou, se eu tirei de sobre mim o jugo do reinado divino, ou se eu vou continuar fazendo isso, agindo dessa maneira no ano que se inicia. Então, isso inviabiliza essa relação, essa revelação, essa energia inédita, esse prazer e vontade divina. Por isso se fala, se nós não estamos alinhados, se nós não temos o que apresentar, aquilo que vem causando prazer e satisfação a Deus, isso desperta acusações e promotoria. Isso gera bloqueios na atração dessa nova energia para o ano que se inicia, para ela ser atraída e poder chegar até nós. Há uma promotoria e acusação, será que merecemos ou não? Então isso ele nos diz, nisso consiste o julgamento de Rosh Hashanah. O ser humano é avaliado se ele está cumprindo o seu papel. Inyan adin de Rosh Hashanah, eino inyano aikari shel Rosh Hashanah. Na realidade, de acordo com os livros místicos, se fala, os livros básicos, eles enfatizam muito o conceito de Rosh Hashanah, a balança, o julgamento, o dia do julgamento. Mas os livros místicos, eles não enfatizam tanto. Existe esse aspecto até nas sefirot superiores, de acordo com a Kabbalah. Midat Adin, o atributo de juízo está em evidência, mas o principal aspecto, de acordo com a Kabbalah, o principal aspecto de Rosh Hashanah não consiste no julgamento. Isso não é a parte principal de Rosh Hashanah. Isso é algo acessório, algo secundário. Em função do que? Na verdade, o nosso objetivo em Rosh Hashanah é atrair essa nova, atrair essa nova energia vital divina. Mas para que é necessário o julgamento? Para retirar os impedimentos, os obstáculos, para retirar as obstruções, para retirar os bloqueios, para que essa energia possa fluir, para que os canais não estejam entupidos, para que isso possa surgir, não é? Para que isso possa fluir. Então, nosso trabalho em Rosh Hashanah, e por isso há uma avaliação. E essa avaliação, mais do que o julgamento que vem de cima, nós devemos promover até um auto-julgamento. Nós devemos avaliar nossas próprias ações. Seja no sentido, para que não haja interferência e bloqueios na revelação do reinado divino, da atuação de Deus, da energia divina chegando ao mundo. Porque, como a gente afirmou, as coisas têm que estar alinhadas, não vai haver revelação divina do reinado de Deus. Deus só reina sobre quem quer que reine sobre ele, não é? Como dizia o mestre Hassídico, onde Deus se encontra, Deus é onipresente em todo lugar, mas onde ele se encontra, onde deixam ele entrar. Convidam ele para entrar. Então, se a pessoa está desalinhada com a vontade divina, se a pessoa retirou de sobre si o jugo de Deus, não tem como essa energia fluir através dele. Então, ele nos diz, para isso vem esses 10 dias iniciais do ano, para a gente se realinhar.
para a gente retirar os bloqueios, os obstáculos, para a gente reassumir a nossa postura de criatura subordinada a Deus, deixar de lado nossa arrogância, nossa prepotência, nossa suposta autossuficiência e se lembrar que nós somos limitados, finitos. Nós estamos aqui não só porque queremos ou para fazer tudo o que bem entendemos, nós temos uma missão, nós temos um papel, e nisso reside inclusive a nossa plenitude, a nossa felicidade. Nós só vamos atingir a realização, inclusive a realização pessoal, não satisfazendo nossas paixões, nossos desejos, mas sim quando nós preenchermos a nossa missão e nosso papel, que o bom Deus, o Deus na sua sabedoria infinita, na sua bondade infinita, estipulou que isso é o melhor para nós. Ele nos diz exatamente por isso, e para isso nos foram dados esses 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, 10 dias de Teshuvah, de retorno, para quem saiu da rota se realinhar, voltar para a rota, voltar para os trilhos, né? Voltar para o caminho certo, Liot Bibchinat Ma'amakim, e despertar o que há de mais profundo dentro de si, que isso é a parte boa e positiva, que todos nós somos portadores e possuímos a centelha divina que existe dentro de nós, lá no fundo. Então esse é o momento de escavar, até descobrir, até fazer isso jorrar novamente, essa essência boa, positiva que está no âmago, no interior do nosso ser. E dessa forma, através desse serviço intenso, desse intensivão espiritual e de reconciliação, de resgate espiritual, de realinhamento com a vontade divina, isso que se produz a partir de Rosh Hashanah, começa em Rosh Hashanah, no decorrer desses 10 dias, com isso nós vamos não só nos realinhar, mas despertar e motivar a vontade suprema de Deus, o prazer divino sobre nós. Bali Remoneia, e nós vamos tirar os obstáculos, as interferências, os bloqueios do caminho. Da forma que nós estamos, se nós contrariamos a vontade dele, fizermos o inverso, o oposto do que é bom e etc., não tem como fluir essa energia divina através de nós, enquanto a gente não se endireitar, enquanto a gente não voltar para os trilhos, para o caminho certo. Voltar para o caminho certo, fazer essa teshuvah, esse retorno. Isso é o trabalho nosso nesses 10 dias de Teshuvah, começando em Rosh Hashanah. Então, aqui Rosh Hashanah não é só o dia para julgar, vai ser absolvido, ou Deus nos livre condenado, ou vai merecer, vai ser multado. Não, aqui esse julgamento é no sentido de desobstruir, tirar os impedimentos, tirar os obstáculos, permitir que essa energia inédita que começa a fluir a partir de Rosh Hashanah, que ela possa se manifestar dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então ele nos diz que a partir disso nós entendemos o sentido mais profundo dos 10 dias de Teshuvah, que vem na sequência de Rosh Hashanah, She'etzem ha'inyan de Rosh Hashanah eino avodat ha'teshuvah. Na realidade, por mais que Rosh Hashanah é chamado o início dos 10 dias de Teshuvah, mas a essência de Rosh Hashanah ainda não é somente a Teshuvah. Por isso não se enfatiza tanto. Em Rosh Hashanah nós não temos preces de confissão, nós não fazemos alusão a pecados, etc. Bem diferente do Yom Kippur, do dia do perdão, onde o dia de Yom Kippur, sim, é o dia, o ápice da Teshuvah, é o máximo do dia do arrependimento, da penitência, da volta e retorno a Deus. Em Rosh Hashanah existe esse aspecto, mas esse aspecto está de forma subliminar, está mais escondido, não está evidenciado em Rosh Hashanah. Porque o principal, a essência do dia de Rosh Hashanah consiste em que? Ela le'achtir et HaKadosh Baruch Hu kemelech, coroar a Deus como rei. Hashem, queremos que você impere nas nossas vidas. Queremos que a tua vontade seja soberana. Deus, eu reconheço a minha insignificância, não é? Eu reconheço as minhas fraquezas, e eu tenho umas quedas ou inclinações, ou umas vontades, não é? Que em pouco tempo eu me arrependo do que eu pensei, do que eu quis, do que eu fiz, etc. Então, Hashem, eu prefiro que prevaleça a tua vontade, eu reconheço, você é o Criador, eu sou uma mera criatura, você é infinito e limitado, eu sou um ser mortal de carne e osso, portanto, eu prefiro, eu opto, essa é a minha escolha, que prevaleça a tua vontade, e eu vou abrir mão do meu ego, da minha vontade, dos meus interesses, em favor, em prol da tua vontade,
Isso significa eu me subordinar à vontade divina. Isso significa eu não só aceitar, mas convidar Hashem para que Ele reine e atue na minha vida, que Ele reine soberano. Porém, se ainda existe algum canto na nossa alma que não está preenchido dessa atitude de subordinação a Deus, ou seja, essa subordinação, anulação tem que ser completa e integral, tem que envolver os meus poderes intelectuais, tem que envolver as minhas características emocionais, sentimentais, tem que estar identificado com minha vontade, etc. Mas enquanto houver algum canto da minha alma que não está preenchido por essa atitude de subordinação completa a Hashem, então isso representa um impedimento, um obstáculo. Isso representa um impedimento para a revelação plena do reinado divino sobre mim. Para isso e para tanto, nos foram dados 10 dias de tshuva, para que nesses 10 dias a gente realize o processo de forma integral, por completo, que a gente preencha com essa conscientização, identificação, todos os aspectos da nossa alma, nossa vontade, nosso prazer, nosso intelecto, nossas emoções, etc. Então nos foram dados esses 10 dias para retornarmos integralmente a Deus, retirando todos os bloqueios e todas as interferências que, da forma que estão, não permitem que a vontade divina, o reinado divino se revele e flua dentro de nós. Então, eu diria que na realidade, de acordo com isso, em Rosh Hashanah, nesses 10 dias de tshuva, nós vamos ter que chegar ao âmago, ao fundo do nosso coração, Me'um Kadeliva, parte mais profunda do nosso coração. Mas eu diria que a gente, graças a Deus, não vai precisar fazer um transplante de coração. Mesmo alguém que parece que está mal do coração ou que ele tem um coração mau, ou um coração de pedra, ou etc. Então a novidade boa é que não é necessário um transplante. Por quê? Porque na essência, lá no fundo do nosso coração, nós somos bons. Lá existe a pinta leid, lá existe uma chama, existe uma centelha divina que é boa e positiva, só que ela está muito encoberta, oculta, reprimida, e às vezes a gente até já não mais a identifica. Às vezes a gente pensa que ela já sumiu e desapareceu, mas ela não sumiu, ela está lá. Esse é o período, nós temos que escavar fundo. Como se escava lá fundo? Ou seja, tirar as cascas, retirar as crostas, não é? De egoísmo, egocentrismo, materialismo, e competitividade, possessividade, enfim, todas essas coisas que encobrem essa sensibilidade divina, elevada, espiritual que existe dentro de nós. O ser humano foi criado à imagem de Deus, nós somos portadores de uma alma divina, que é uma partícula da própria divindade, e fazer com que isso se manifeste e se revele. Se um transplante de coração, graças a Deus, nós não precisamos fazer, mas talvez aqui, a nível espiritual, a gente necessite de um certo cateterismo. Talvez tenha algumas artérias, algumas veias que estão um pouco bloqueadas, que estão um pouco obstruídas, que estão um pouco entupidas. Então, nosso trabalho nesse período é desentupir isso, para poder fazer fluir, não é? essa sensibilidade, essa espiritualidade dentro de nós, o que ela estava tão reprimida, tão escondida, para estabelecer ou reestabelecer de forma plena o nosso vínculo com Hashem. A gente precisa tirar os bloqueios e os obstáculos do caminho. E esse é o nosso serviço nesses 10 dias de tshuva. E não vamos pensar, não vamos nos equivocar, não vamos nos enganar achando que eu desbloqueio, não é? Você tem que colocar um stand lá para não voltar a bloquear. Não vamos imaginar que a gente vai desbloquear, sabe, quando a gente tem um costume de, na hora da confissão, como bater no coração, puxa, a carne é fraca, o coração é mole, e por isso, porque tem gente que bate com tanta força, e você imagina que a pessoa está desobstruindo, não é? Assim, batendo com força, mas não é como a gente vai desobstruir, não é dando socos no nosso próprio coração. Isso exige uma reflexão, isso exige, sabe, a gente parar lá num canto, pensar e refletir sobre a vida, não só pensar intelectualmente, mas sentir
e sobre aquilo que a gente deve se arrepender. De fato, se arrepender é assim que a gente desentope, é assim que a gente desobstrói, não é? As veias, as coronárias, etc., e faz o nosso bom coração poder se manifestar de forma integral e completa no seu lado positivo, e daí sim estar alinhado com a vontade de Deus e permitir que então essa energia nova que está disponível a partir de Rosh Hashanah possa fluir nas nossas veias, por assim dizer, possa estar presente, revelada e explícita na nossa vida, no nosso de forma geral. Então ele nos diz por que são 10 dias de Teshuvah, são 10 dias de Teshuvah porque eles correspondem aos 10 poderes da nossa alma. Conforme explicado no Tânia, trazido na Hassidut, na Kabbalah, a alma é dotada de 10 poderes, sendo que 3 são poderes intelectuais e 7 são emocionais, sentimentais. Então se fala que nos foram dados esses 10 dias para a gente trabalhar de forma integral em todos os aspectos das nossas almas, ou seja, trabalhar, elaborar, aprimorar os 10 poderes da nossa alma, os poderes intelectuais, os poderes emocionais. Por isso são 10 dias para a gente trabalhar bem, aprimorar, desobstruir, limpar a área nas 10 forças, 10 poderes da alma. Para que a gente possa então despertar a vontade suprema de Deus, o prazer divino. Tzarich liot shalem, a pessoa precisa estar integralmente envolvida e comprometida com Deus, estar íntegra, bekabalat malchuto yitbarach, no seu assumir, na sua subordinação, no seu assumir do reinado divino sobre si, né? De fazer prevalecer a vontade de Hashem, mas esse comprometimento deve ser me'omek hanefesh, do fundo do âmago da alma, bechol kochot nafsho, né? Porque às vezes, por exemplo, eu entendo algo a nível intelectual, eu concordo, realmente a vontade de Deus é mais importante que a minha, mas as minhas emoções dizem outra coisa e eu me deixo às vezes levar atrás das minhas paixões, atrás dos meus sentimentos, por isso não vai dar certo. Ele nos diz que esse envolvimento, esse comprometimento com a vontade divina deve ser integral, ou seja, abrangendo todos os poderes da nossa alma, intelecto, emoções, vontade, prazer. Para isso foi instituído os 10 dias de Teshuvah, que nesses 10 dias a gente fala diariamente o Salmo 130, Mimah Makim Krati Hashem, que das profundezas eu clamo a Deus. Ou seja, esse é o período, esse é o momento de abrir o coração, de chegar ao âmago, de atingir as profundezas, chegar à parte mais profunda do nosso ser, o fundo do coração, né? E com isso mexer com as 10 forças, poderes da nossa alma. Então ele nos diz, a partir disso nós vamos entender também que esses 10 dias de Teshuvah, 10 dias de retorno a Deus, quando Deus se encontra também mais próximo, acessível, disponível para nós. Se fala também nos livros racídicos que aqui se trata não só de uma teshuvah, no sentido literal da palavra. Em geral a gente associa, superficialmente falando, teshuvah a arrependimento por pecados, a retificação e correção de transgressões. Mas existe o significado místico mais profundo de teshuvah. Teshuvah significa retorno e volta, e se fala que existe um tipo de teshuvah que até o tzadik gamur, que até o justo completo precisa fazer, e essa é uma teshuvah ilaá, uma teshuvah em nível superior, que aqui teshuvah significa volta e retorno, ou seja, restabelecer a espiritualidade da alma no mesmo nível que ela se encontrava nas alturas celestiais e espirituais, antes de ter descido a esse mundo terrestre e se incorporado de um corpo físico. Então, o sentido mais profundo e elevado de Teshuvah não é só além de tirar os bloqueios, obstáculos, lavar nossa alma, limpar o nosso espírito, retificar as nossas falhas, se arrepender, se penitenciar, voltar a Deus, voltar ao cumprimento de mitzvot, se subordinar a Ele. Mais do que isso, daí já existe um nível mais elevado de Teshuvah, que é resgatar a nossa espiritualidade original, chegar, voltar, retornar ao mesmo nível elevado de espiritualidade onde se encontrava a nossa alma antes de descender, quando ela estava num plano abstrato espiritual, antes de chegar a esse mundo físico e material. Então ele nos diz
E isso se atinge a partir nesse período, já que, como nós falamos, o trabalho espiritual de Rosh Hashanah consiste em despertar o prazer e a vontade divina de reinar, de atuar sobre nós. Então, quando nós produzimos, realizamos essa tchuvá sincera, genuína, autêntica, que vem, emana do fundo do nosso coração, realmente, quando ela vem do fundo da nossa alma, do âmago do nosso ser, nós colocamos isso em evidência, o âmago do nosso ser nesses 10 dias. Então, com isso, nós também produzimos, quando a gente se liberta das limitações físicas, materiais, etc., que às vezes nos deixam muito enquadrados dentro do nosso mundo materialista. Então, com isso, a gente produz uma elevação, um despertar em todos os 10 poderes da nossa alma, e isso causa um grande prazer a Deus, isso satisfaz a sua vontade. E quando ele é infinito e ilimitado, quando ele tem vontade e tem prazer, então não há limites. Não é? Daí, automaticamente e naturalmente, fluem todas as brachot, todas as bênçãos. Através desse despertar nosso, de fato, aí então nós conseguimos atrair, nós conseguimos desencadear e nós conseguimos também captar, ser merecedores dessa luz e energia inédita que vai fluir nesse novo ano. Isso significa que nesses 10 dias Deus está acessível e muito próximo de nós nos 10 dias de Teshuvah. Só tentando emendar um pouco nos poucos minutos que nos restam hoje, a continuação do versículo que nós mencionamos no início, Tiku Bachodesh Shofar, toquem no mês Shofar, e nós falamos que mês aqui é da palavra Hadash, para atrair uma nova luz, e por isso é atraído através do toque com o Shofar, através do nosso aprimoramento. Esse versículo no Teilim, esse versículo nos Salmos, ele continua nos dizendo Bakese Leyom Chageinu, que é uma oração, uma frase até um pouco intrigante, um pouco misteriosa. Bakese, aquilo que está encoberto, da palavra Kisui, Leyom Chageinu, no dia da nossa festa ou para o dia da nossa festa. Então, no sentido literal do versículo em Teilim, Yom Chageinu, de que festa está se referindo esse versículo? No sentido literal, se refere à festa de Rosh Hashanah. Porém, ele nos diz, conforme perguntam mestres hassídicos, Rosh Hashanah não é chamado de festa, de celebração, em nenhum texto da nossa literatura, como nós falamos, que o ano novo, o início do ano no judaísmo, cabeça do ano, tem um aspecto sério, é dia do julgamento, etc. Por isso, os livros místicos dizem, Ela Yom Chageinu, que aqui o dia da nossa festa não se refere a Rosh Hashanah nesse versículo, e sim, de acordo com a explicação mais profunda, mística se refere a Sukkot. Interessante que os 2 dias na diáspora, os 2 dias iniciais e 2 dias finais de Sukkot, Shmini Atzeret, eles sempre caem nos mesmos dias da semana que Rosh Hashanah. Depois nós vamos falar, quando nós falarmos um pouco sobre Sukkot, nós vamos ver que os livros místicos eles enfatizam bastante que tudo aquilo que se obtém em Rosh Hashanah, mas que em Rosh Hashanah se encontra ainda oculto e encoberto, isso se manifesta, se revela, vem à tona, se evidencia na festa de Sukkot. Por isso a festa de Sukkot é a semana mais alegre do nosso calendário, Zman Simchatei, no período da nossa alegria, é a segunda metade do mês de Tishrei, enquanto na primeira metade nós temos os 10 dias de penitência, 10 dias de Teshuvah, que alguns chamam de Amim Noraim, dias temíveis ou dias terríveis, ou seja, dias de introspecção, de seriedade, de julgamento, etc. A segunda metade do mês, a partir do dia 15 de Tishrei, começa a festa de Sukkot, que é um período de alegria intensa, imensa, até Simchat Torah. Então ele nos diz, aqui se refere a Sukkot, o Emshech Besium Shel Rosh Hashanah. Em outras palavras, falam os livros místicos, Tiku Bachodesh Shofar, se toca Shofar, se atrai a nova energia, Bakese, mas isso, num primeiro momento, em Rosh Hashanah, está Mechusé, que sui, está oculto, está encoberto, está fechado, está lá, mas está encoberto. E quando isso vai se revelar e manifestar, Yom Chageinu, na época, no dia da nossa festa, que festa de Sukkot. Então isso que ele nos fala, que existe no conteúdo interior místico,
Todas as festas do mês estão interligadas, estão entrelaçadas. Rosh Hashanah e Sukkot estão intimamente ligadas entre si e representam uma sequência só, uma é decorrência da outra. Rosh Hashanah, aquilo que nós realizamos e produzimos através do nosso serviço espiritual em Rosh Hashanah, isso se revela e se manifesta, vem à tona de forma evidente na festa de Sukkot. Ele elabora esse assunto e nos diz, Peirush, que Hine Aratzon Elyon Shemidgale Berosh Hashanah o Alidei Bakesser, Sheu Bechinat Istalkut Shebitchilat Rosh Hashanah. Ele nos fala que a característica da energia divina que atraímos em Rosh Hashanah, a vontade suprema que nós estimulamos a sua revelação em Rosh Hashanah, isso é produzido, é realizado, mas isso permanece encoberto. Isso permanece oculto, escondido. Como nós falamos que ainda na noite de Rosh Hashanah toda a força vital do universo do ano passado foi recolhida e a nova energia ainda não se revelou, não se manifestou. Por isso, o início de Rosh Hashanah, Sheuzman Istalkut Achayut Klali, Sheushana Shavra, esse é até, de acordo com a Kabbalah, um momento delicado, isso se expressava até em alguns tzadikim, que eles falavam um pouco na noite de Rosh Hashanah, etc. Por quê? Porque os tzadikim personificam aquilo que acontece nas esferas superiores espirituais e eles sentem e percebem o que está acontecendo no mundo, no universo, em termos espirituais naquele instante. Ou seja, que a vitalidade divina, ela é, por assim dizer, suspensa, retirada na noite de Rosh Hashanah, e através das nossas rezas, no decorrer do Rosh Hashanah, no dia seguinte, através do nosso toque do shofar, nós conseguimos não só inovar, trazer uma nova energia, uma energia divina inédita. Porém, ele nos diz isso em Rosh Hashanah ainda permanece escondido, oculto. Kesser o Lashon Kisui, essa palavra no versículo faz alusão a Kisui, encobrimento, ocultação. Bekai al Siluk Achayut Shel Hashanah Shavra, ou seja, que até a vitalidade divina está encoberta no início de Rosh Hashanah, até que se revele através do nosso trabalho espiritual. Por causa disso, de estar encoberta essa vitalidade, nós temos que nos esforçar para coroar a Deus novamente como Rei, por assim dizer, motivá-lo, estimulá-lo para que reine sobre nós, etc., como tudo explicamos. O Mitale Beilu Yachar Ilu Rosh Hashanah Yom Kippurim, se diz que essa energia divina inédita, ela vai se elevando, vai se fazendo presente e elevando cada vez de forma mais intensa nos 10 primeiros dias do ano, entre Rosh Hashanah até Yom Kippur. Sheaz Beneilá Ugmar Aliot. Se diz que na quinta reza de Yom Kippur, o único dia do ano hoje em dia, que nós fazemos 5 rezas, na última reza, a reza especial e única de Neilá, se fala que naquele momento, no fim do Yom Kippur, concluem-se as elevações dessa energia, dessa vitalidade, dessa luz divina destacada para o ano novo. Veuzman Gmar Aslichá. E isso coincide ou está associado com o fato do final do Yom Kippur ser o selo do perdão, o momento final do perdão divino. Então sobre isso está escrito Lifnei Havai Tidharu, diante de Deus vocês irão se purificar. E conforme os livros místicos explicam, que diante é antes, acima do nome de Deus Havaiá, ou seja, que esse perdão vai emanar de um nível transcendental que está acima do nome Havaiá, do tetragrama, como a gente também já explicou anteriormente. De qualquer forma, aqui ele vai concluir esse estudo a respeito de Rosh Hashanah. Amanhã a gente deve, se Deus quiser, concluir pelo menos essa parte do Ma'amar, do discurso racídico. Ele já, como vocês perceberam, já está engatando também Rosh Hashanah com os 10 dias que se seguem, culminando com Yom Kippur, com o final do Yom Kippur, com a Neilá. Ele já está também relacionando e associando isso com a festa de Sukkot, e de acordo com essas explicações, de acordo com o sentido místico mais profundo, nós nos localizamos no contexto, nós entendemos toda a sequência dessas datas, o que elas vêm trazer, o que elas vêm produzir, o que a gente obtém em cada um desses dias tão especiais e sagrados. Então, se Deus quiser, amanhã de manhã
nós teremos a finalização desse estudo referente a Rosh Hashanah. Eu espero, Lineder, se Deus quiser, que na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós comecemos a abordar a mística, o significado místico de Yom Kippur, e assim nós vamos seguindo com as festas. E amanhã à noite também eu quero ter um encontro com vocês, também resumindo o que foi esse ano que passou nesse nosso campo de estudos virtuais e aquilo que a gente pode esperar para o ano seguinte. E o principal, vamos aproveitando bem